Fala pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem? Mais um vídeo aí do canal Fim dos Tempos Brasil. Eu, Rafael Mendonça, na área. Quero falar sobre um assunto muito sério, muito grave com vocês. O estado atual da igreja brasileira. Quando eu falo igreja brasileira, vamos colocar igreja mundial, mas eu vou me referir apenas às situações ocorridas na igreja brasileira. Bem, temos visto casos de extrema vergonha, de escândalos, de pessoas cobrando para fazer qualquer coisa. E referente a isso, a gente vai analisar umas coisas interessantes que algumas pessoas dizem que não vai para a igreja. Igreja não é um lugar que você vai, que Deus vai estar lá. Deus não habita em templos feitos por mãos. Desperte da Matrix, saia da Matrix, seja um desperto, tal. E a gente vai falar sobre isso, sobre os desigrejados, sobre esses escândalos, a que ponto a gente vai chegar, algumas experiências que eu passei que são brabíssimas, vocês não fazem ideia, e eu queria dialogar com vocês sobre isso. Nós sabemos, pessoal, que a situação que se encontra a atual igreja brasileira é extremamente deplorável, não tem como esconder isso, não tem como a gente mentir. Eu costumo dizer o seguinte para meus amigos: se você não encontrar uma igreja bíblica que pregue a fé salvífica, que pregue as escrituras, não perca seu tempo. Não vá. Nós sabemos que vivemos no tempo da apostasia. Vou falar isso depois em outro vídeo, sobre esse avivamento que estão falando que vai vir nos últimos dias. Deixe isso para outro vídeo. Mas, no momento, a situação que nós estamos passando é catastrófica. A própria igreja está chamando a perseguição para si. E isso por quê? Por que a igreja está chamando a perseguição para si, Rafael? Porque a gente vê que dentro da igreja tem surgido uma porção de besteiras, de besterol. Hoje você escuta uma banda evangélica e você sabe que os caras estão saindo ali e ganhando dinheiro pra caramba às custas da igreja. E muitas vezes tem pessoas ali sentadas assistindo um culto que não tem nem dinheiro para pagar uma conta do mês, mas dão dízimo. Não tem nem dinheiro para se alimentar, para botar comida na boca dos filhos, mas tem que dar o dízimo, senão tu vai para a lista pública da vergonha. Colocam você lá numa coluna, os nomes dos dizimistas e os nomes das pessoas que deixaram de dar o dízimo e estão em dívida. Isso acontece. Isso acontece em muitas igrejas. Temos visto no meio pentecostal uma vergonha descarada que chamam de reteté. Isso não tem base bíblica. É uma besteira danada. É gente falando heresia. É gente fazendo palhaçada. Tem vídeos aí que a gente vê na internet à torta e à direita. O que eu tenho postado no Telegram não é brincadeira. Gente, não há solução. Não espere melhoria disso, porque eu costumo dizer o seguinte: Satanás ele já se assentou sobre o trono da igreja protestante mundial. Em específico aqui a brasileira, que é onde a gente vive, já se assentou. Ele está dominando tudo através de maçonaria, através de Rosa Cruz, através de outras seitas aí secretas que a gente sabe que tem ligações com o ocultismo. E, infelizmente, tem pastores que já se assumem maçons. Quando você chega nas grandes convenções, você vê exposto lá um trono de pessoas extremamente arrogantes. A gente vê ali alguns laços maçônicos. Eu fiz parte de uma grande convenção da Assembleia de Deus, não vou citar o nome aqui, né? Tenho mais tempo como cristão em termos denominacional como assembleiano, então posso falar isso de carteirinha. É muita besteira, é adultério para torta e à direita. São pastores recebendo 50, 60, 80 mil reais para não fazer nada na igreja, delegando responsabilidade para os outros nos grandes templos, nas grandes catedrais. E a esposa, só ser esposa de pastor ganhando 15 mil, 20 mil reais. Isso é um absurdo, gente. Isso está acontecendo há muitos anos. Eu estive no meio durante muito tempo, preguei em grandes igrejas pelo Brasil, nas grandes igrejas pentecostais do Rio, e posso afirmar para vocês o seguinte: certa ocasião, né, que eu vou falar isso para vocês, é uma coisa que é muito dolorida pelo estado das coisas que
andam hoje já estavam se encaminhando lá atrás. Isso foi uma coisa que, não vou dizer que me feriu, mas me deixou muito pensativo. Eu comecei a entrar no meio dos pregadores grandes, ser indicado para cá, para lá, pelo talento natural que Deus houvera me dado, um dom emprestado. E chegou um momento na igreja de uma grande cantora pentecostal, famosíssima, em cima da prateleira. Estava lá com ela, com outros grandes pastores, e o que aconteceu? Nessa igreja eu comecei a ver ali um recebimento de dinheiro para cá, para lá, e começou a vir um papo de que tinham que me levar um dia para os Gideões Missionários, e indica ele para o pastor do país tal, para o pastor tal, ó, já adiciona esse aqui no Skype, adiciona esse aqui e tal, esse, que você já vai pregar nesses lugares, daqui a 2 anos tu vai subir lá nos Gideões Missionários, vai pregar, mas tu tem que conversar com um empresário. E esse empresário ele vai cobrar em torno inicial de 50%, 60% para ele, o resto para você. Eu falei, não me vendo, nunca cobrei R$1, não quero. Saí desse meio por opção. Não quis subir lá, não quis pregar lá, e preferi vir para o anonimato até vir, enfim, para a rede. Continuei congregando, dando aula como professor. Então, pessoal, a coisa está podre. Um grande pastor brasileiro, se eu falar o nome aqui, meu irmão, vai ser um problema que vocês não têm noção. Em cima da prateleira, falou na minha cara que não sai de casa por menos de R$5.000 na época. Porque eu brinquei, o Espírito Santo tocou em mim e falou o seguinte: toca nos homens para ver o orgulho deles. Peguei e fui lá e toquei. Pastor fulano, quando eu saio para pregar fora, chego na igreja, às vezes igreja grande, a pessoa me dá um cafezinho dormido e um bolinho ou uma coxinha velha. Comigo não. Comigo não. Comigo eu só saio de casa com 5.000 depositado, hotel de primeira, carro, motorista, restaurante, tudo acertado, senão eu não saio, porque senão a mulher fica lá me cobrando, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? Opa! Tem testemunhas que posso botar aqui no vídeo, não vou citar nome de ninguém. Isso já estava acontecendo lá atrás, e aí Deus falou para mim, sai que essa turma já está toda perdida, tem que se arrepender, sai fora. Então, meus irmãos, as coisas não acontecem do dia para a noite. Eu vi tudo. Eu vi a corrupção entre os pregadores, eu vi a corrupção entre cantores. E eu escolhi não fazer parte dessa lambança. Recentemente, no Barra Shopping aqui no Rio de Janeiro, andando com minha esposa, fomos lá uma segunda noite, dar uma andada, lanchar, comprar alguma coisa. E eu vi um pastorzão de cima da prateleira, dos 3 maiores, 4, 5 maiores. Das Assembleias de Deus. Não de um dia para o outro, de um cultinho, não. Do século. Do século. Já preguei em mesma festividade com ele, agendado um dia, ele no outro. Passou, olhou para mim, virou a cara, meu irmão. Ele estava com outro irmão, não vou citar o nome, empresário de pastores, gente boníssima. E com capuz, assim, na cara, andando com capuz com a mão no bolso. E o pastor com uma camisa branca, blusão enrolado até aqui, na beca, a calça aqui no umbigo, colada de vaqueiro, aquele sapato amadeirado fazendo barulho aí, ploc, andando com pé sobre pé, assim, ó, na frente, um pé sobre pé, ó. Não estava andando que nem a gente anda, não. Pé sobre pé, com aquele rebolado. Meu camarada, minha esposa na hora falou que esse é fulano que você fala. Morde fronha. Fala tanto contra a classe deles, mas morde. O cara, quando bate muito naquela mesma coisa com raiva, é porque ele está mordendo ali ou experimentando da fruta. Vocês estão entendendo? Minha esposa não aceita que o cara é com H maiúsculo. Não aceita. E ficou estranho. Eu também passei a ver que não tem como. O cara é do topo de Gideão missionário, topo de Assembleia de Deus. Meu irmão, os caras olharam para mim meio com vergonha.
Tipo, caramba, nos viu aqui. Não, eu tô trazendo o pastor fulano aqui para dar uma andada, tá? Eu tô vendo. Eu tô vendo, pô. Shopping vazio, 10 horas da noite, tô vendo. Mas tudo bem, beleza? Se vocês quiserem, eu trago testemunho aqui para falar. Tanto do que cobra, os turbilhões, que falou isso para mim, quanto dessa situação no Barra Shopping. Eu coloco a minha salvação em jogo e que o Espírito de Deus me lance no inferno se eu estiver mentindo do que eu vi e ouvi. Então, irmãos, o negócio está podre, eu digo para vocês. O correto é a igreja protestante brasileira e mundial fechar as portas. Não dá para continuar do jeito que está. E ir para a rua, no sentido original dela, ir para a rua ganhar almas. Fechar as portas dos templos e ir para a rua, para as praças, como na época das cruzadas. No início ali dos anos 80, para o meio, iniciando um pouquinho nos anos 90, aquele auge depois fechou. Era para a igreja ir para as praças, fazer culto nas ruas, sair dos templos, que só engorda bolso da maioria, não de todos, de pastores corruptos e safados. Minha esposa passou muito tempo aconselhando, esposa de um pastor, que o camarada, meu irmão, casou umas 100 vezes. Umas 100 vezes no mínimo. O cara estava casado até com a múmia de Tutankhamon. De tanto casamento que o cara arrumou, meu irmão. O cara deve ter vindo lá de trás do Egito casado com a múmia de Tutankhamon lá, de Nefertiri. Porque, meu irmão, é muito casamento que o cara casou. Casou, separou, casou, separou, casou, separou, casou, separou. E o erro sempre é culpa das mulheres. E eu, quando bati de frente pesado, irmão, trouxe a Bíblia junto, não teve como bater de frente. Até a mãe dele me apoiou e entendeu, viu que não tinha como confrontar com as escrituras. Meu irmão, o negócio são coisas assim que nós já vimos, já enfrentamos. E essa outra ocasião, minha esposa aconselhando a esposa de um pastor, que o pastor, ele simplesmente fez a força com ela, não vou falar a palavra aqui, por trás, feriu ela, machucou ela. Um pastor. Minha esposa foi aconselhar e depois eu tive que resolver essa bomba. Mas nunca culpei Deus por essas coisas. Nunca vim com esse discurso desperto que Deus não habita em tempo feito por mal, tal de pessoa cheia de mágoa, de raiva, que nunca leu a Bíblia, as Escrituras, os textos originais e sai culpando e acusando todo mundo. Nunca fiz isso. Nunca. Que eu conheço as Escrituras. E eu quero falar sobre isso aqui com vocês. É realmente errado cultuar? É errado ir para a igreja, como alguns despertos dizem, que se acham cheios de sabedoria, do entendimento, que eu vi um youtuber tal, ou algum imbecil, não sei aonde, na porta do inferno falar besteira, o cara nunca leu, e vem falar abobrinha. Então vamos lá. Eu gosto de ensinar no estilo aula, igual no seminário, para vocês entenderem melhor. Poderia sair falando aqui, mas eu quero que você entenda e leia. Então vamos lá. Eu deixei claro aqui para você entender que a igreja em grego é eclésia. Então essa palavra aqui eu deixo exposta aqui para você entender que na antiguidade, para se referir a uma reunião de pessoas, uma assembleia, era geralmente com um propósito religioso ou político. A eclésia, certo? Então, no contexto cristão, o termo passou a ser utilizado para se referir a comunidades dos fiéis ou dos crentes. E é a palavra usada para a igreja no Novo Testamento da Bíblia. Então, eclésia significa tanto uma assembleia de pessoas quanto a comunidade de crentes no contexto religioso. Então, dando continuidade para a gente entender o termo grego aqui original. Então, no grego, especialmente aqui, como eu estou explicando, mais do que no português, então muitas palavras são formadas pela combinação de outras duas palavras. Então, em grande parte, esse estudo aqui etimológico que eu coloco para você entender sobre esse motivo e o momento em que essas palavras elas são unidas, usadas, permanece completamente desconhecido pelo autor do Novo Testamento, referente à origem da palavra eclésia.
Então a palavra grega eclésia, frequentemente traduzida como igreja, é resultado da união das palavras que significam chamar e fora. Então, nos dicionários acadêmicos de grego, eu já falei em nome de alguns em outros vídeos para vocês, não é atribuída a palavra eclésia. A definição de aqueles chamados para fora. Eu não posso usar o termo grego e dizer, é isso aqui, chamados para fora. Eu não tenho. Mas, uma vez que essa acepção ela não é utilizada dessa forma no contexto do Novo Testamento, como eu falei, é óbvio que isso é uma verdade teológica, que os cristãos eles foram chamados para fora do mundo, desse mundo de pecado, para pregar o evangelho e formar uma igreja. Então essa verdade ela não é diretamente derivada da palavra eclésia. Então vamos entender a parte 3 aqui. No Novo Testamento o termo igreja é a tradução da palavra grega eclésia. Então no contexto secular grego, eclésia se referia a uma assembleia pública. Esse significado ainda é mantido no Novo Testamento. E eu deixo a referência aqui para vocês de Atos. Então no Antigo Testamento ela tem um significado diferente. Ela tem um significado totalmente diferente. A palavra é Khal. Então, Khal designa a Assembleia do Povo de Deus. Então, a Septuaginta, ela traduz essa palavra por eclésia. Tanto eclésia como sinagogue. Não tem para onde fugir. Então, a gente vê, pessoal, aqui que até mesmo no Novo Testamento, eclésia pode se referir à Assembleia dos Israelitas. A gente vê duas passagens que têm essa definição. Ali em Atos 7,38 e Hebreus capítulo 2, versículo 12, e além de todas essas exceções, a palavra eclésia, a gente vê que no Novo Testamento ela fala principalmente, designa a comunidade cristã em sua forma local, que vocês veem a referência aí. Então estamos entendidos sobre a questão da palavra eclésia. Independente dela designar duas palavras específicas, chamados e fora, a gente vê que no sentido do cristianismo, ele indica e leva ao contexto chamados para fora. Igreja. Esse é o chamado da igreja. Não é ficar dentro engordando, enchendo os bolsos de dinheiro, cheio de corrupção, pastores andando de BMW e o pessoal enchendo o bolso deles de dízimo, eles gastando, torrando tudo, como eu já vi pastor ir jogar golfe, dia de culto domingo, botar outro para pregar, falando que ia tirar férias com a família naquela semaninha ali, curtir, jogando golfe, indo para shopping center, enchendo o bolso de dinheiro, entendeu? E os outros lá passando dificuldade. Então vamos dar uma olhada aqui no que os despertos dizem de Atos capítulo 17, 24, que diz 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Opa, Deus não habita em templo feito por mão. Está errado abrir o templo aqui, o templo ali, está errado. Deus não abriu o templo, esquecem das 7 igrejas da Ásia Menor. Os caras não têm cérebro, esquece, jogaram fora. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aí na exegese disso aqui, de Atos 17, 24. Vamos ver se Deus habita ou não habita. A palavra habita é katoikel. Katoikel é residir ou morar. Residir e morar é a mesma coisa. É como se eu dissesse, eu resido ali. Deus não mora ali. Certo? Ele tem a habitação dele lá. Mas residir é diferente de se fazer presente, visitar, manifestar a sua presença. Os caras não leem Bíblia, como Deus manifestava a sua presença no Antigo Testamento e no Novo. Falta leitura, né, pessoal? Residir, morar, é diferente de se fazer presente. As pessoas não pensam nisso. Então, o santuário ali, ele não habita em templos. Santuários ou templos, dependendo da tradução em português. É naós, que é santuário ou templos de adoração. Feito pelas mãos de homens. Essa palavra é uma palavra um tanto complexa. É quiropoiatos. Quiropoiatos é feito pelas mãos de homens ou pela habilidade humana. Então Deus não mora em santuário ou templos de adoração, feito por mãos de homens, pela habilidade humana. Ele não mora, mas ele se faz presente, a presença dele se manifesta. Como eu falei aqui, a questão de eclésia e trouxe a questão aqui da habitação dele em templos feitos por mãos. Então, pessoal, a gente tem que deixar de lado essa questão das mágoas e trabalhar realmente o que é. A minha conversão foi uma conversão difícil, gente.
E eu só encontrei pedra de tropeço. Tinha poucos amigos ali, pessoas para me ajudar. Todo mundo queria me derrubar, me destruir. Eu queria fazer bacharel em teologia, o pastor não deixou. A igreja se afundou, o pastor entrou em adultério. O negócio foi pesado, irmão. Se envolveu com mulheres, com prostituta, uma porção de coisa errada, de lambança. O cara acabou com a igreja. A igreja tinha muito talento. A igreja praticamente hoje não existe. E muitas coisas erradas começou a surgir ali, coisas que bateu na esposa e tal. Eu saí dali e fui para a Assembleia de Deus. Fui para a Assembleia. E vi coisas erradas também, vi coisas horríveis. Por isso que eu não consigo ouvir louvores novos brasileiros, só escuto os antigos, porque eu sei que os caras enchem o bolso de dinheiro. Eu me sinto como se eu estivesse alimentando esse comércio. Eu sei que Deus é quem inspira, Deus é quem dá, mas eu não estou dizendo para você fazer igual a mim, é como eu faço. Eu só consigo ouvir hoje músicas internacionais, chilenas, de outras bandas de fora, e as antigas. E é como eu me sinto bem. Então, pessoal, o propósito da igreja é sair, levar o evangelho, não é ficar vivendo essa vida mesquinha que está acontecendo no evangelho hoje. Eu acho que a igreja protestante brasileira deveria fechar as portas e ir para as praças, como deveria ser no início e foi no início, entendeu? Essa é a minha opinião. Eu acho engraçado algumas pessoas que dizem, e elas enfatizam que chamados para fora, as pessoas são chamados para fora errado e para templo. Eu não quero ir para templo, blá 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 blá, errado, isso é coisa de herege, eu saio da Matrix, eu sou desperto. Mas eu acho engraçado, inclusive, essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre exatamente isso. Você pega o termo eclesia, certo? O termo eclesia ele é uma assembleia, uma reunião, um culto em adoração a Deus. E tu pega a igreja de Atos dos Apóstolos, era em um lugar físico. Era em um lugar físico. As primeiras igrejas ali começaram dessa forma. Atos dos Apóstolos era uma igreja em um lugar físico. Cultuavam a Deus, ouviam a palavra em um lugar físico. Como é que funciona isso? Vai lá em Atos, fala que está errado, que Pedro está errado, que os apóstolos estão errados, que eles têm que ser despertos. Então vamos parar, pessoal, de imbecilidade e estudar as escrituras. Deus não tem culpa do que o homem tem causado, a sua vontade, e a questão da igreja física. Paulo falou: quero, porém, irmãos, que não deixais de congregar como era costume de alguns. Vamos arrancar isso da Bíblia, vamos tirar a página e jogar fora. Tu pode estar cheio de mago, o problema que for você dizer, eu não quero ir, igual desigrejado. A questão dos desigrejados, no geral, não é culpa deles, é que a igreja atual, eu digo igreja, instituição, ela está jogando pessoas sérias para fora, não tem espaço para teólogo, não tem espaço para quem é contra o adultério, não tem espaço para quem é contra o erro, não tem espaço para quem é contra o pecado. E estão jogando pessoas assim fora. Eu conheço vários pastores, eu não sou bem-vindo em nenhuma das igrejas deles. Tem pessoas próximas a mim que nunca me convidaram à igreja deles. E eu pergunto para você, a culpa é minha? Não. A culpa é sua? É de outro? Não. Em algum lugar tem uma igreja boa, sempre costumo dizer que são as pequenas, para você usar os seus dons, aquilo que Deus te deu para Deus trabalhar e fazer com que outras pessoas despertem para a verdadeira palavra, para as coisas que estão por trás do sistema. Parábola dos talentos: se eu não usar o meu talento, eu vou descer. Eu vou para onde? Tá entendendo? Deus vai me cobrar e vai cobrar você. Então, pessoal, vamos botar a cabeça no lugar, entender realmente o que as escrituras dizem e tirar essa porcariada de uma galera que tem aí, que aí começa a estudar errado, o nome de Jesus é Yahusha. Yahusha, isso não existe. Fiz um documentário no canal Restrito provando e explicando com dados arqueológicos por que pessoas que defendem usando dados erradamente, elas estão erradas, e o que diz os termos antigos, originais e arqueologia antiga. Vamos parar de palhaçada, vamos estudar a Bíblia, beleza, pessoal? Vamos jogar a imbecilidade fora, crescer na graça e no conhecimento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu desejo é que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço, clique em curtir, siga a gente aí, siga nas redes sociais e nos vemos em breve. Deus te abençoe e tchau!